Colocar em liberdade um indivíduo encarcerado iniciado de roubo de viaturas e de burla. Cremildo Kembo apresentou-se como advogado quando alegadamente tentou subornar o chefe das operações da 4ª Esquadra de Chimoio com a quantia de 45 mil meticais. De acordo com a polícia, este agia em defesa de grupos de indivíduos que se dedicavam à burla com recurso a cheques falsos. Procedeu à detenção de um cidadão por envolvimento não só no crime de roubo em viaturas ao nível da cidade de Maputo, mas também pelo seu envolvimento no crime de burla por via de uso de cheques sem provisão. Associa-se um outro nacional. Este último, ora detido também nas celas da 4ª Esquadra PRM cidade de Chimoio por também envolvimento no crime de corrupção ativa. Sendo que este último, apercebendo-se da detenção do primeiro, deslocou-se até as instalações da 4ª Esquadra PRM cidade de Chimoio e, uma vez no seu interior, procedeu à entrega de cerca de 45 mil meticais para efeitos da soltura ilegal do primeiro indiciado. O acusado defende-se, dizendo que a ação foi combinada com as autoridades policiais e que não entende o porquê da sua detenção. Ontem disseram que já havia um acordo com a chefe das operações, a dona Alice, que eles tinham que entregar mais 45 mil meticais e mais os 15 que aprenderam em casa dela, somavam os 60 mil e estarem em liberdade. E lá para as 12, 13 eu ia para a PIC, acabaram me chamando para cá imediatamente. Eu vim para cá, chego, enquanto estou a conversar com ela lá no gabinete dela, dizer que não, vou soltar a eles, depois de ter recebido o valor com a esposa do Sr. Link, aparece o Sr. Veríssimo, que é oficial de cá, a dizer que tem as ordens superiores do comandante para me prender, o general. E eu perguntei onde é que está o mandato de captura, disse que o general é quem manda, é quem decide relativamente à sua prisão. Eu não me opus, saí e puseram-me dentro das celas. E nem sequer sei qual é o motivo para estar cá. Mas de alguns colegas daqui estão a dizer que não. Disse que o advogado não pode intervir em momento algum à esquadra. Esta é a razão da prisão. A polícia diz que Cremildo Kembo e o seu constituinte, acusado de prática de roubo de viaturas e de burla, continuarão detidos para responderem pelos crimes de que são acusados. Tomás Tambane, bastonário da Ordem dos Advogados, diz que Cremildo Kembo estava proibido de exercer a advocacia por ser estagiário. No entanto, a Ordem promete acompanhar o caso até o seu esclarecimento. De acordo com Tomás Tambane, bastonário da Ordem dos Advogados, Cremildo Kembo feriu os estatutos da Ordem ao se apresentar como advogado com plenos direitos. Que a Ordem tomou conhecimento que o Dr. Cremildo exerce a advocacia de pleno direito nesta primeira fase. Ele é um advogado estagiário que está na primeira fase e os advogados estagiários da primeira fase estão proibidos de exercer a advocacia. Portanto, já por aí verifica-se alguma violação do Estatuto da Ordem dos Advogados. Mas, como digo, vamos fazer ainda um levantamento para verificar se estas suspeições se concretizam. Tambane disse ainda que, caso seja aprovado em julgamento que Kembo tentou subornar a polícia, poderá incorrer a sanções ao nível da Ordem. Bom, a Ordem já está no terreno para verificar o que é que aconteceu. Esta manhã a Ordem já esteve em contacto com o advogado, já estivemos a falar com ele e tentar obter dele a versão dos factos. Evidentemente que ele tendo um advogado, será o advogado dele que vai conduzir o processo, mas evidentemente a Ordem também estará a organizar-se no sentido de internamente apurar o que é que aconteceu. O bastonário garantiu que irá seguir o caso até o seu esclarecimento. Mais de 100 mil pessoas foram recenseadas durante o mês de janeiro até a primeira semana de fevereiro. Este número representa 69% da meta esperada de 170 mil pessoas. O desafio apontado agora é o alcance de pessoas que estão em zonas recônditas. Com o término do recenseamento militar, previsto para o próximo dia 28 de fevereiro, o Ministério da Defesa Nacional fez nesta quinta-feira um balanço positivo do processo. O Ministério da Defesa Nacional, durante o mês de janeiro, ao nível nacional, recenseou 97.551 mancebos de ambos os sexos. Na primeira semana do presente mês,
registramos 19.738 macebos, sendo, portanto, o cumulativo 117.689 macebos, o correspondente a 69,23%. Contudo, o principal desafio é o alcance de pessoas que estão em zonas recônditas do país. Esta é uma adversidade que, para nós, remete-nos a um desafio de como ir nessas zonas, buscar aquele jovem que está numa situação de constrangimento. E o recenseamento militar, pela sua experiência, nestes meses de janeiro e fevereiro, uma experiência acumulada, tem estado atento a este fenômeno natural. A cidade e a província de Maputo, Zambésia, Cabo Delgado e Nampula são as províncias com maior afluência. O Partido da Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, LAMUS, em Nampula, considera que o Movimento Democrático de Moçambique não tem capacidade para gerir o município de Nampula, principalmente na limpeza e recolha de lixo. Entretanto, o MDM diz serem infundadas as acusações daquela força política. As acusações vêm do respectivo presidente do recém-criado partido AMUSI. Mário Albino disse indignado ao assistir-se uma coligação entre a Frelimo e o Movimento Democrático de Moçambique, dada a alegada incapacidade do MDM em gerir o município de Nampula, particularmente na componente de limpeza e recolha de resíduos sólidos. Estamos a encontrar aqui um casamento muito forte entre o MDM e a Frelimo, na medida em que a Frelimo, quando se apercebe que o MDM não tinha capacidade de gerir o município de Nampula, concretamente na área de lixo, hoje estamos a ver as associações organizadas pela Frelimo e abraçadas pelo INAS a fazer limpeza em toda a cidade. Estamos num momento de cólera, estamos a morrer em Nampula por causa de cóleras e as nossas mães são submetidas a trabalhos sem material de proteção. Estamos a apelar que o município preste muita atenção, não para satisfazer apenas aos cunhados, mas para satisfazer aquele que o elegeu. O delegado político do MDM admite existirem associações de limpeza fornecidas ao município pelo Instituto Nacional de Ação Social, mas nega tratar-se de um casamento entre o seu partido e a Frelimo. Nós somos da governação por inclusão social. Todo e qualquer município que vive na cidade de Nampula é convidado a fazer limpeza para que mantenha a cidade limpa. O INAS trouxe uma associação ao Conselho Municipal para começar a fazer a limpeza, mas é um processo que ainda não foi aprovado. Nós estamos a encontrar aqui o problema que faz com que nós passemos a impedir o trabalho dos homens da RENAMO, dos homens do MDM, dos homens da Frelimo. Muito mais os sobrinhos de AMUSI estão convidados a fazer esse trabalho de limpeza ao nível da cidade de Nampula. Nós, como políticos, queremos aconselhar a ele que primeiro deve buscar o conceito do Estado, deve buscar o conceito de partido, deve buscar o conceito de governo. Já temos hoje os municípios e esperamos que das próximas vezes governemos todo Moçambique, mas não produzindo galúnia a nenhum representante político, não produzindo galúnia a nenhuma associação política. Mário Albino, presidente do Partido da Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, fez estes pronunciamentos falando à margem da cerimônia de encerramento de formação de seus membros que passam a ser designados de coordenadores. Pelo menos 60 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas na sequência de um duplo atentado perpetrado pelo Boko Haram. As ações terroristas do Boko Haram continuam a fazer vítimas na Nigéria. Esta semana, 60 pessoas morreram e 70 ficaram feridas num ataque reivindicado pelo Boko Haram a 85 quilômetros da capital do estado de Borno, no noroeste do país. O duplo atentado atingiu pessoas expulsas das povoações habitadas pelos jihadistas do Boko Haram. A má qualidade das telecomunicações na zona impediu que fosse conhecido mais cedo. Os extremistas do Boko Haram querem instaurar um califado no norte da Nigéria, maioritariamente muçulmano. O conflito já causou mais de 13 mil mortes e cerca de 1,5 milhões de deslocados desde 2009. Oficialmente, Boko Haram alega que luta pela Sharia, combate a corrupção no governo, a falta de pudor das mulheres, a prostituição e outros vícios. A Etiópia está a ser assolada por casos graves de malnutrição em consequência da seca que atingiu aquele país e precisa da ajuda alimentar.
A Etiópia precisa de ajuda alimentar urgente para evitar mais casos graves de malnutrição crônica em consequência da seca que atinge o país. Segundo a Save the Children, são necessários até março próximo 245 milhões de dólares para ajuda alimentar, por forma a evitar uma catástrofe em larga escala a partir do final de abril. A Etiópia sofre efeitos de uma seca de grandes dimensões que existe desde 1984, que matou à fome milhares de pessoas. A situação é particularmente grave na região de Somali, no leste do país, junto à fronteira com a Somália. A Save the Children tem multiplicado os apelos à solidariedade mundial, alertando para uma crise humanitária que está a ser ignorada pela comunidade internacional. Artistas da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, em coordenação com o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, lançaram a campanha Juntos contra a Fome, que visa promover a segurança alimentar em Moçambique, Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal, Angola e Timor-Leste. Sete vozes, 7 nações e 4 continentes. Uma união e um objetivo: luta contra a fome nos estados da CPLP. O primeiro passo para este objetivo foi dado com o lançamento do hino Juntos contra a Fome, faixa musical que reúne vozes como Costa Neto, de Moçambique, Bonga, Angola, José Barros, Portugal, Elisa Rodrigues, Brasil, Tonecas Prazeres, São Tomé e Príncipe, M. Injai, Guiné-Bissau e Pique Pereira, Timor-Leste. Este projeto, que conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, tem como finalidade a angariação de fundos para viabilizar iniciativas que contribuem para a erradicação da fome, bem como a criação de estratégias de segurança nutricional na CPLP. Somos a força e o poder, juntos contra a fome. O hino Juntos contra a Fome enquadra-se igualmente na estratégia de desenvolvimento de ações culturais que sensibilizem as pessoas a serem solidárias. Juntos contra a fome! O Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol protagonizam a partir de sexta-feira a final do torneio da abertura da cidade de Maputo em basquetebol num play-off, a melhor de 3 jogos. As locomotivas derrotaram o Desportivo e os canarinhos venceram o Machaquén. Foi a vingança por parte do Ferroviário de Maputo, que nas competições de basquetebol do ano passado perdeu todas as finais diante do Desportivo, nomeadamente o Campeonato da Cidade e o Campeonato Nacional em séniores masculinos. Desta vez, os locomotivas da capital estiveram bem afinados para deixarem para trás o seu adversário nas partidas disputadas num play-off a melhor de 2 jogos. No primeiro jogo dos play-offs, o Ferroviário de Maputo havia perdido diante do Desportivo por 3 pontos de diferença, 58-61. Já no segundo jogo, os locomotivas venceram por 82-61, uma diferença de 21 pontos, garantindo assim a passagem final. Sabíamos que temos um adversário difícil, que é o campeão nacional, não é? E temos que vir o jogo bem preparados. Ontem fomos com a missão bem preparada, mas tivemos algumas adversidades que não conseguimos vencer o jogo. Mas hoje trabalhamos para vencer o jogo, foi isso que se viu, conseguimos vencer de 21 pontos de diferença. É recuperar da hegemonia do Ferroviário. Estamos a trabalhar para isso. O adversário ganhou bem. Nós cometemos muitos erros, tanto a defender como a atacar, mas são erros normais de uma equipa que está a iniciar a trabalhar. Como disse ontem e volto a dizer, só temos 4 semanas de trabalho, com muita dificuldade. E estes jogos vêm mesmo para nos garantir um pouco de rodagem. Não podíamos ficar fora. Os adversários já vêm jogando, já vêm treinando há bastante tempo. E tínhamos a consciência, mas queríamos meter a equipa. E na final, que será disputada num play-off a melhor de 3 partidas, o Ferroviário de Maputo vai defrontar o Costa do Sol. Os canarinhos afastaram os tricolores, a quem venceram nos 2 jogos dos play-offs das meias finais. Na primeira partida, o Costa do Sol venceu o Machaquén por 69-63 e no segundo jogo voltou a vencer por 72-65. Sexta-feira iniciou as partidas da final do torneio de abertura, que antecede o Campeonato da Cidade. 5 distritos de Cabo Delgado estão em risco de ficar isolados do resto da província devido às chuvas intensas que ameaçam fazer desabar a ponte sobre o rio Poete na Estrada Nacional número 380.